Para compreenderem as Escrituras, nós vamos estar traçando uma linha de estudos bíblicos, de pesquisa, iniciando no Evangelho de Lucas, indo na sequência para Atos dos Apóstolos, também da autoria de Lucas. Então vamos buscar esta sequência de assuntos, de relatos, uma continuidade entre o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E na sequência, aí sim entraremos nas epístolas paulinas, para podermos então ter a sequência da obra de Deus ali no primeiro século, no período apostólico, e posteriormente as demais epístolas até o Apocalipse. Então vamos iniciar agora a leitura e o estudo de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Lucas, então, faz menção de que outros autores já procuraram relatar a vida de Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, alguns iniciando de um ponto mais antigo, mais primário, como Lucas fez, procurou abordar desde antes do nascimento de João Batista, e outros iniciaram de forma mais tardia a história, cada um de acordo com o tempo, de acordo com a sua pesquisa, e alguns estão na nossa Bíblia, como Mateus, Marcos e João, além de Lucas, e alguns outros não foram encontrados, não foram encaixados nos cânones da Bíblia, não são encontrados, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o qual nós temos conhecimento, já lemos, mas sabemos que não está incluído na Bíblia, não constou do cânone por diversas razões, podemos até abordar aqui posteriormente. Mas veja que Lucas nos diz isso, que muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Fatos importantes, marcantes, que bênção, que algumas pessoas se propuseram, se dedicaram a elaborar estes relatos, destes fatos, certamente na direção do Espírito de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, se colocaram, então, na mão de Deus para que pudessem relatar estes fatos da melhor forma possível, realizando uma boa obra, um bom trabalho para a glória de Deus, para a edificação dos leitores. E vemos aqui então o versículo 2 que nos diz assim: conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Então veja que Lucas, como médico, com a sua ciência, com a sua técnica, com certeza sua leitura de muitos livros, com a sua experiência também de pesquisador, ele procurou os relatos daqueles que foram testemunhas oculares. Então, todos os fatos que Lucas se propõe a escrever no seu evangelho, no seu relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme ele mesmo menciona, que nomeia o seu livro, então ele quer saber de quem viu, testemunhas oculares. Essas sim, num somatório de vários relatos, trarão com certeza o relato sempre verdadeiro, fiel, o mais próximo possível do fato realmente acontecido, das palavras realmente ditas, para que realmente o relato dos fatos sejam verdadeiros. Ele também se preocupava de procurar pessoas que eram servos da palavra. Então, pessoas que tinham um compromisso de fé com Deus, com Jesus, com o Messias, que realmente tinham esse ministério, tinham uma vida de obras, de frutos, que testemunhavam abertamente que eram servos da palavra. Tinham respeito, tinham temor. Essas eram as pessoas que deveriam dar o seu testemunho a respeito do que aconteceu.
foram testemunhas oculares e servos da palavra, aos quais Lucas consultou, Lucas procurou, para então fazer o seu relato dos fatos. Versículo 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então, Lucas está dizendo que ele próprio, com seu conhecimento como médico, com a sua experiência pessoal, ele próprio procurou investigar, ouvir, buscar uma confirmação, buscar 2 ou 3 testemunhas de um fato. Então, realmente, o Evangelho de Lucas está aqui se apresentando como um evangelho, um relato dos fatos muito bem elaborados, com todo cuidado, com toda dedicação, para que realmente ele tenha toda a comprovação possível de que são fatos reais, são fatos verdadeiros, que a história contada é exatamente a que aconteceu. Ele mesmo procurou investigar tudo cuidadosamente. Então, ouviu, releu, reviu, ouviu de mais alguém, procurou saber se tinha mais alguma testemunha. Realmente um trabalho técnico, um trabalho científico, um trabalho compromissado com a verdade. Ele procurou investigar tudo desde o começo. Realmente ele foi lá nos pais de João Batista para iniciar o seu relato, para que todos os aspectos que foram se desmembrando, tudo que for importante, assim, até mesmo para o prelúdio da vida de Jesus, o Messias, ele procurou escrever no seu relato chamado de Evangelho segundo Lucas. E decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então ele procurou escrever um relato em ordem, desde o princípio, em todas as etapas até o final. Ele realmente procurou pôr em ordem cronológica os fatos que iam acontecendo, a sequência, o anúncio, o cumprimento, o que Jesus fez, as consequências das suas palavras, dos seus atos, até o fim, e ainda dá continuidade no livro de Atos dos Apóstolos. Então, por isso, estamos aqui trabalhando nesta sequência. Ele faz referência a Teófilo, diz, ó excelentíssimo Teófilo. Então, em nossas pesquisas, tivemos também que fazer como Lucas, procurar investigar cuidadosamente a quem ele estava se referindo, quando ele diz, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo seria uma pessoa importante, uma pessoa com um certo cargo, um certo grau de importância na sociedade daquela época e que estava inquirindo, estava interessado neste assunto. Então, Lucas procurou se esmerar neste relato para alcançar o alto nível de estudo, de conhecimento do excelentíssimo Teófilo, que ele aqui destaca. Então é muito importante que a palavra de Deus seja ensinada, seja pregada, nem que seja uma pessoa só, e que possa ser então retransmitida e outros chegarem ao conhecimento, desde que ela tenha sido tratada como Lucas aqui está destacando, com cuidado desde o começo e um relato ordenado, um relato claro, um relato bem colocado, bem disposto, bem apresentado. Então ele tinha necessidade de um padrão elevado de relato, de preparo, de investigação, porque era para uma pessoa também de conhecimento. Teófilo poderia ser alguém que trabalhava com Lucas, poderia ser um outro médico, poderia também ser alguém que ocupasse um cargo superior a Lucas, poderia ser um chefe de algum setor em que Lucas trabalhava, poderia ser um hospital da época, poderia ser um centro
de atendimento aos enfermos, e Lucas, então, prestando um serviço a um superior. Então, isso vai nos trazer uma visão de maior dedicação, de maior cuidado, maior esmero de Lucas para atender realmente o interesse do excelentíssimo Teófilo. É o que está escrito aqui no versículo 4. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então veja que já havia tido uma aula, já havia tido conversas, Teófilo já estava sendo discipulado por Lucas, talvez por Pedro, por alguns dos outros apóstolos, e Lucas então procura atender essa necessidade de Teófilo ter absoluta certeza dos fatos, dos argumentos de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. E nós vamos então participar também deste estudo, para que tenhamos certeza das coisas que nos são faladas, nos são ensinadas justamente a respeito de Jesus. Jesus é o Messias, ele vai nos ensinar todas as coisas, ele vai dizer a verdade nos libertará. Ele vai colocar no nosso coração toda a palavra de Deus, toda a verdade. Vamos saber como isso é possível, isso é um milagre. Dentre tantos milagres que Jesus realizou, o maior deles é o batismo com o Espírito Santo. Porque é a partir desse batismo com o Espírito Santo que nós entendemos todas as coisas de Deus. Entendemos as profundezas da salvação, da vida eterna, do caminho estreito, da verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade. E é isso que nós vamos, então, estar observando no relato de Lucas para o excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas e para que nós também tenhamos essa certeza, possamos entender exatamente a obra de Jesus, o que ele veio fazer aqui no mundo, qual a sua obra, qual o seu ministério, como ele nos ensina todas as coisas, como ele nos salva, o que Jesus fez, o que Deus, o Pai, fez através de Jesus, qual a obra, o que precisamos fazer, qual a nossa resposta esperada por Deus. É claro, Deus espera a fé, vamos então aprender isso, vamos observar isso aqui nesse estudo do Evangelho de Lucas, desse relato dos fatos que se cumpriram entre nós, entre Lucas e o povo de Israel naqueles dias. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo para poder entender toda a palavra de Deus, poder pregar o Evangelho, receber o poder de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.